Nesta noite, quero que você abra comigo em Juízes, que é o Antigo Testamento. Juízes, o capítulo 7 e o versículo 20. Não vou tentar ler toda essa história, porque quero contá-la a você. E será mais rápido se eu narrar a você. É a história de Gideão. E vocês já ouviram sobre Gideão. E neste versículo 20 diz: e gritavam, uma espada pelo Senhor e por Gideão. Nesse período da história de Israel, eles foram conquistados pelos amalequitas e midianitas, além de outros povos da região. E eles estavam sob grande opressão. Um dia, Deus falou a um homem chamado Gideão e disse: Gideão, quero que você lidere meu povo, seja seu juiz e líder. E se você for meu homem, estarei com você e juntos derrotaremos os exércitos inimigos de Israel. Gideão respondeu: Senhor, eu não estou preparado, não consigo fazer isso, não sou soldado, sou agricultor. Não tenho educação, nunca aprendi sobre estratégia militar, como posso fazer isso? E Deus disse: estou chamando você, Gideão, porque eu o escolhi para liderar Israel em sua guerra e levá-lo à vitória. Pois bem, Gideão disse: Senhor, preciso ter certeza de que é o Senhor quem está falando. Vou colocar uma lã para testar. E se sair como eu disse, e ele fez isso em 2 ocasiões, então aceitarei o que está sendo dito. Então Deus fez o que Gideão pediu. Estava seco uma vez e molhado na outra. E todos vocês, a maioria, conhecem a história. E então Gideão reuniu 22.000 homens, todos armados. Deus disse a Gideão: você tem muitos homens no seu exército. Lembre-se de que estou com você, Gideão. Não precisa de tantos. Então Gideão cortou para 10.000. Deus disse: bem, ainda é muito. Isso me recorda Lenin, que foi um dos fundadores do comunismo moderno. Ele entrava em reuniões com 600 e saía. Ele dizia: não dá para conquistar o mundo com 600, isso é demais. Ele disse: quando você tiver 300, eu voltarei. Fui informado outro dia por um dos maiores estrategistas políticos dos Estados Unidos que você pode conquistar qualquer cadeira no Congresso dos Estados Unidos, democrata ou republicano, se você contar com 300 pessoas totalmente dedicadas, que estejam dispostas a trabalhar dia e noite. Ele comentou que só são necessárias 300 pessoas dedicadas. Republicano, democrata ou o que for, se você tem 300 que vão se esforçar ao máximo, pode levar uma vaga no Congresso. Comentou que nunca havia tentado. Mas foi o que esse homem me falou. Gideão foi até a terra para observar. Naqueles tempos havia espiões. Estamos lendo muito sobre a CIA e suas atividades. A espionagem é um bom negócio hoje, mas já foi bom antes também. E Gideão levou um de seus amigos para observar o acampamento do exército. E diz que havia dezenas de milhares de midianitas e que os camelos eram tantos que pareciam areia do mar, impossível de contar. Gideão não tinha camelos. Ele viu as armas deles, que eram muito modernas, nunca tinha visto armas assim. E ele voltou e o Senhor disse: Gideão, você tem muitos, ainda precisa reduzir. Você pode imaginar que Gideão estava apavorado nesse momento. E Deus disse: veja como você deve proceder. Leve seu exército de 10.000 homens e coloque-os ao lado do riacho. E deixe-os beber água, e aqueles que a lambem com as mãos como um cachorro faria, mantendo os olhos atentos, olhando ao redor, serão seu exército. Os que se ajoelham e bebem diretamente, olhando para baixo sem prestar atenção. Afaste-os. E quando tudo terminou, apenas 300 dos 10.000 lambiam água como um cachorro. Deus diz: esse é o seu exército. O quê? Eu sair com um punhado de agricultores, 300 deles? E Deus disse: além disso, não quero que você leve armas. Você só precisa levar uma trombeta. Dê a cada homem uma trombeta na mão direita e um jarro. E então, dentro deste jarro, coloque uma tocha. E faça o que eu mando. Assim, Gideão dividiu seus 300 em 3 companhias. E à noite desceram para o
acampamento midianita de milhares de homens e os amalequitas. E em um certo momento, Gideão tocou a trombeta. Todas as trombetas, 300 delas tocaram. Eles estouraram os jarros e acenderam as tochas, o que confundiu tanto os midianitas quanto os amalequitas, que começaram a brigar e se matar, e começaram a correr por suas vidas. E uma grande vitória aconteceu. O que quero dizer aos jovens hoje à noite é: só é necessário ter Deus. Se você se entregar completamente e totalmente focado e disser: Senhor, aqui está a minha mão com tudo que posso oferecer. Deus tem um lugar para você. Ele pode te usar. Você é uma das crianças de Deus esta noite. Você o recebeu em seu coração e vida. Tudo que precisa é de um. Há um jovem aqui na plateia nesta noite. Não sei quem é, mas ele poderia mudar a América para Cristo. Se ele se entregar por completo a Cristo. Há uma jovem aqui nesta noite, e Deus pode usá-la grandemente neste grande vácuo espiritual que se forma na América. Você sabe, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Cada elo em uma corrente é necessário. Você é um elo na corrente de Deus e no plano de Deus para proclamar o Evangelho ao mundo todo neste momento da história. Você, como jovem, está pronto para dizer: estou pronto para seguir, serei o homem de Deus, serei a mulher de Deus, estou disposto a frequentar a escola bíblica, estou pronto para estudar em uma escola cristã e me preparar. Estou disposto a estudar a Bíblia para ser o homem de Deus. Veja as pessoas que se mantiveram firmes. Veja Noé. Durante 120 anos, ele construiu a arca. E até onde sabemos, nenhuma pessoa acreditou nele. Não sabemos se a família dele acreditou, mas foram salvos. Deus veio até Noé e disse: Noé, vai chover por 40 dias e 40 noites. Haverá uma inundação gigantesca e eu vou exterminar toda a raça humana e recomeçar. Contudo, como você levou uma vida santa e é um homem justo e bom e acredita em mim, não posso te destruir. Ele disse: construa um barco de 450 pés de comprimento, 75 de largura e 45 de altura. Noé disse: construir um barco aqui no deserto? Vão dizer que sou louco. Noé não contestou a Deus, ele não falou nada. Noé estava com medo, segundo a Bíblia. Como você também ficaria? Se Deus chegasse e falasse com você: quero que você faça isso e aquilo, algo muito além da sua capacidade, e parecia absolutamente louco e ridículo. Noé se sentiu assim, mas ele trabalhou e por 120 anos pregou arrependimento. Avisou: uma inundação vem, um juízo se aproxima, arrependam-se, voltem-se para Deus enquanto pode. Ele seguiu construindo a arca, e muitos o consideravam insano. Se houvesse psiquiatras, teriam vários atendendo-o. No último dia, ele ficou na porta da arca e disse: entre, entre e seja salvo. Vai começar a chover, o céu estava limpo. Até aquele dia não pensamos que já tivesse chovido na terra. Mas alguém berrou e disse: olha, uma nuvem. E a nuvem escureceu, relâmpagos brilharam, trovões rugiram e o vento soprou, e as chuvas vieram. As pessoas golpearam a porta da arca e gritaram: Noé, nos deixe entrar, nos deixe entrar, nos deixe entrar. Mas já era tarde, porque a Bíblia diz algo interessante. Ela diz que Deus fechou a porta. E um dia a porta da graça será fechada. Um dia será tarde demais para você vir a Cristo. Por isso é crucial vir agora, neste dia de graça, neste tempo em que Deus da cruz declara: eu te amo, arrependa-se de seus pecados e creia. Noé estava só, ou Abraão. Deus se aproximou de Abraão e disse: Abraão, vou te contar o que quero que você faça. Quero que você pegue todos os seus bens. Ele era um homem rico. Eu quero que você leve todas as suas posses e vá para uma terra chamada Canaã. Ele nunca tinha ouvido falar de Canaã. Ele estava em Herom. Desejo que você leve todos, sua família inteira e todos os seus bens, e se mude, e vá centenas de milhas para uma terra que eu vou te dar, e para a sua posteridade será uma terra que flui leite e mel. 12º capítulo de Gênesis.
A Bíblia diz que Abraão, um homem de fé, foi sozinho. Abandonou tudo que já conhecia só porque Deus falou com ele. E Deus o utilizou para fundar as nações mais poderosas do planeta. Moisés estava lá no fundo do deserto e já tinha 80 anos. Quando você tem 80 anos, pensa bem, você está indo longe. Agora, essa senhora aqui esta noite, ela era uma criança aos 80. Aquela que apresentamos há pouco com 106 anos, como Moisés. Mas aos 80 anos, você não pensa em um homem liderando uma nação. Mas um dia Deus apareceu a ele no fundo do deserto de Midian e falou. E Moisés avistou uma sarça em chamas, foi investigar e o Senhor falou da sarça. E ele falou, eu sou o Senhor Deus. E Moisés, desejo que você vá e guie o povo de Israel para fora do Egito. Eles já foram escravos lá por muito tempo. Moisés falou, não dá. Não consigo nem falar. Tenho 80 anos. Deus disse, Moisés, eu te escolhi, estarei com você. Moisés então foi. E através de uma série de circunstâncias, ele conduziu os filhos de Israel para fora do Egito e se tornou o maior homem do Antigo Testamento. Deus mais um homem que crê em Deus, um homem que confia em Deus, um homem que aceita a responsabilidade que Deus lhe deu. Sansão é visto como forte e grande, mas não era necessariamente assim. Sansão foi certamente o homem mais forte que já viveu, mas ele não tinha a aparência de um homem forte. Tudo o que ele tinha era cabelo comprido, mas esse cabelo comprido era o símbolo da unção e bênção de Deus sobre ele. E Deus estava com Sansão, e Sansão podia sair e derrotar milhares de inimigos com a mandíbula de um jumento. Ele até matou 3.000 do inimigo, e os matou em um dia, com suas próprias mãos. Ele podia pegar um leão e rasgar sua mandíbula. Ele poderia pegar um urso e rasgar um urso. Enquanto ele fosse fiel e verdadeiro a Deus, porque Deus estava com ele. Você diz, Billy, você acredita nessas histórias? Eu creio em todas elas. E você? Uma única pessoa que se dedica a Jesus Cristo é valiosa para Deus. Essa é a razão da cruz. Encontramos o Senhor Jesus Cristo morrendo naquela cruz pelos seus pecados. E toda vez que você vê uma cruz, isso deve te lembrar do que você significa para Deus. Jesus não morreu apenas por todos. Ele morreu por cada um. Quero que você compreenda isso de novo. Ele não morreu só por essa grande multidão aqui no Novo México. E por todos que assistem pela TV, ele morreu por cada um de vocês, como se fossem a única pessoa pela qual ele morreu. Ele provou a morte, a Escritura diz em Hebreus 2, ele provou a morte por cada homem. Ele morreu no seu lugar só por você, e ele tinha a capacidade de te chamar pelo nome, e eu creio naquela cruz. Ele olhava para baixo 2000 anos atrás e dizia, Billy Graham, Andrew Crouch, Beverly Shee, Cliff Barrows, e você é mencionado. Ele morreu por você, porque ele tem os fios do seu cabelo contados. Se cada fio da minha cabeça é contado, as pessoas me escrevem e perguntam, você não usa uma peruca ou algo assim? Eu disse não. Eu disse, você pode puxar meu cabelo se quiser. Eu tenho uma quantidade de cabelo que não cabe na minha cabeça. Preciso sempre afiná-lo quando vou ao cabeleireiro. A Bíblia afirma que Deus tem cada fio de cabelo contado, que eu tenho numerados. Ele vê cada pardal que cai. Você já observou pardais? Milhões e milhões de pardais onde vivemos. E Deus vê cada um deles. Imagino que Ele conta todas as penas. Ele sabe onde cada inseto está. Ele sabe tudo. Sua capacidade é incrível. É surpreendente o que Deus tem. E ainda assim, Ele te conhece e te ama. E Ele tem interesse em você.
E Ele irá com você deste estádio para levar uma vida nova que você nunca soube que existia. Mas você precisa estar disposto a pagar o preço. E aqui está o preço. É preciso um compromisso total. Agora, quando você se entrega totalmente a Cristo, não quer dizer que você será perfeito. Esse é o erro que muitos jovens cristãos cometem. Eles pensam que no momento em que aceitam Cristo, devem ser perfeitos. E todos ao seu redor que aceitaram Cristo se tornam perfeitos. E eles se tornam um pouco críticos. Os cristãos mais exigentes geralmente são os que acabaram de conhecer a Cristo, pois olham para outros e não veem perfeição. Em nenhum lugar do mundo você encontrará um cristão que seja perfeito. Um dia alcançaremos a perfeição, o que nos leva à importante palavra santificação. Quando você se aproxima de Jesus Cristo, é santificado de uma maneira, mas também está sendo santificado ao longo do tempo. Em outro sentido, você será completamente santificado ao chegar no céu. Quando você se aproxima de Cristo, você passa a ler a Bíblia e a orar. Você inicia a comunhão com outros cristãos e você começa a crescer. Muitas vezes, seu crescimento será tão pequeno, depois de um tempo, você ficará desgostoso consigo mesmo e desanimado. Nos primeiros 2 ou 3 anos, depois que conheci a Cristo, enfrentei momentos difíceis de desânimo e tristeza, e o diabo adora isso. Quando você se desanima, ele diz: consegui. Esse é um dos seus grandes instrumentos, o desânimo. Se você cometer um erro, se você não for tudo o que deseja ser imediatamente, não fique desanimado. E então, quando você olhar para trás, 2 anos depois daquele momento, dirá: bem, na verdade estou crescendo. Você pode não se ver crescendo todos os dias. É um crescimento que leva tempo. E então surgirão experiências. Deus lhe proporcionará vivências. Você terá uma experiência de dedicar uma nova parte da sua vida. E então, novamente, outra experiência surgirá. Outra parte da sua vida será dada a Deus. E Deus indicará algo e dirá: Billy, eu quero aquilo. E eu entrego isso. Pode ser através de um momento de emoção. Eu não quero abrir mão, mas Deus diz que você precisa. Você precisa amar aquela pessoa que você está em guerra. É difícil. Mas Deus diz: eu quero que você faça isso. E somente com Deus. Lembro-me de quando estava na escola bíblica. Lá na Flórida, eu tinha um pequeno lugar que ninguém sabia. E eu ia lá sozinho. Às vezes passava 2, 3 ou até 4 horas. E eu falava com o Senhor sobre assunto após assunto e problema após problema. Às vezes eu entrava lá e dizia: Senhor, eu sei que não fui salvo ainda, porque eu perdi a calma lá em cima e xinguei aquele cara. Algo está errado. E eu confessaria isso e o Senhor diria: bem, você volta e faz as pazes com essa pessoa. E eu começaria de novo. Mas foi um período de crescimento gradual. Às vezes o crescimento era rápido, mas depois diminuía. Mas sempre crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. E então, um dia, junto a Ele, a perfeição, porque seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. O que Deus está fazendo na sua vida neste momento? Deus está moldando você à imagem de Cristo, para que você ame como Ele ama, tenha paz como Ele tem, alegria como Ele tem, e gentileza como Ele tem, e ira como Ele tem. Sim, há momentos em que devemos nos irar. Devemos nos irar com o pecado, devemos nos irar com a maldade, devemos ser como Ló e Sodoma, desconfortáveis perto da maldade. Sim, Deus se importa com você esta noite. Jesus falou sobre o pastor que tinha 100 ovelhas. Uma estava perdida, então ele deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Você é a ovelha que se perdeu esta noite? Você é a pessoa que esta cruzada procura esta noite? Você é a pessoa por quem toda essa oração foi feita, todo esse planejamento foi realizado? Hoje à noite você entregue completamente a Cristo. Você pode ser muito útil se você deu seu coração e sua vida a Ele. Sim, Jesus morreu por você. Ele morreu na cruz.
para que você possa conhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Você pergunta, mas o que devo fazer? É simples. Ele fez de um jeito que até as crianças conseguem aceitar. Fez tão simples que os cegos, surdos e mudos podem vir. Tornou tão fácil que até os educados podem se aproximar. Ele mencionou que tudo que você precisa fazer é se redimir dos seus pecados. Isso quer dizer que você está pronto para mudar sua vida. Quer dizer que você fala para Deus, Deus, eu peço perdão. E significa isso. E se você precisar voltar e fazer restituição, ajustar algumas coisas que você fez de errado, faça o que for possível. Isso é custoso e machuca, mas isso é arrependimento. Em segundo lugar, aceite-o pela fé como seu Senhor e Redentor. Isso ocorre ao mesmo tempo. Não se pode dividir arrependimento e fé. Eles caminham juntos e entrelaçados. A fé significa que você coloca todo o seu peso em Cristo e confia nele como seu Senhor e Redentor. Você não está se apoiando em si mesmo e não está dependendo de ninguém mais para te salvar. Esse é um erro que os jovens frequentemente cometem. É depender do crescimento espiritual deles, na comunhão com outros jovens, em vez de se aprofundar na palavra de Deus e orar por conta própria. Você não deve nunca depender de outra pessoa para a sua vida espiritual. Você depende totalmente do seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Lembro-me de que um velho evangelista me escreveu uma vez e disse que encontrou toda a alegria e felicidade da vida nas grandes reuniões. E quando as reuniões acabaram, ele perdeu sua alegria e felicidade. Pode acreditar nisso? Ele perdeu sua vida devocional e seu relacionamento pessoal com Deus, a ponto de quando sua saúde e as reuniões acabaram, ele ficou perdido. Sua alegria se foi, porque sua alegria estava nas grandes multidões e em toda a comunhão que tinha com outros cristãos. Não faça isso. Coloque isso em Cristo. Deus e Deus sozinho. Só você e Deus agora. Quero que você o receba. Receba Cristo em seu coração. Torne o seu Salvador e Senhor. Vou fazer algo que vimos milhares de pessoas fazerem esta semana. Peço que você se levante do seu lugar agora. Centenas de vocês venham até aqui e se posicionem diante desta plataforma e digam ao chegarem, eu aceito Cristo em meu coração, desejo que Ele seja o Senhor da minha vida, quero que Ele tenha tudo de mim, estou dando tudo que possuo a Ele, vou agir como Robert Moffat, vou me colocar na bandeja de coleta e entregar tudo que tenho. Você fará isso esta noite? Centenas de vocês, se vierem e ficarem em frente à plataforma, e depois que todos estiverem aqui, vou fazer uma oração com vocês. Vou lhes dar algumas escrituras, vamos lhes dar algumas literaturas, então um conselheiro falará com vocês, e então vocês poderão voltar e se juntar aos seus amigos. Se estiver com amigos ou familiares, eles vão esperar. Levante-se e venha. Se você veio de ônibus, eles vão esperar. Por favor, ninguém saia do estádio. Levante-se e venha agora e fique aqui. E diga ao chegar, eu aceito Cristo como meu Senhor, meu Mestre e meu Salvador. Você pode ser parte da igreja, pode ser católico ou protestante. Não sei quem você é ou o que você é. Você pode não ser membro de nenhuma igreja, mas quem quer que você seja, levante-se e venha, porque você precisa de Cristo. Você deseja seu perdão, você quer a vida que Ele oferece. Venha.